Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Cláudio do Ministério Internacional Novo Tempo e eu vou estar dando início aqui ao projeto Palavra-Chave, tá? Eu sou professor de escola dominical desde 2003, 2004 e a gente sempre faz isso, né, durante as leituras do texto para que possa auxiliar, né, na compreensão e fixar também o conteúdo, né? Eu tenho facilidade para guardar versículo de cabeça justamente por conta da aplicação das palavras-chave. Vou trazer um texto aqui para nossa reflexão e eu já vou trazer com as marcações que eu fiz, tá? Pastor, eu já li esse texto várias vezes e fiz outras marcações, não tem problema. Como eu falei, essas marcações que eu faço, isso facilitam na hora de eu explicar, na hora de eu conseguir levar, né, esse conteúdo para o aluno. Então, eu vou ler aqui com vocês e vamos dar sequência. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu separei essas palavras para facilitar, né, a nossa compreensão. Aqui essa carta é escrita por Paulo para a igreja de Roma e tem um objetivo aqui. Aqui nós estamos falando da metanoia, né? Paulo está orientando, né, está exortando, está ensinando o povo, está doutrinando o povo na questão da mudança de mentalidade. Eu separei aqui, primeira palavra que eu coloquei, apresenteis. Ele começa fazendo um pedido. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, peço a vocês, irmãos, encarecidamente, que façam uma coisa. Qual coisa, pastor? Apresenteis os vossos corpos. Pastor, é estranho, né, a pessoa colocar a palavra desse jeito. Sim, nós não estamos falando da cultura do Brasil, a gente está falando de uma cultura diferente da nossa. Então a gente precisa entender a questão do contexto histórico e cultural. Aqui a palavra apresenteis, o significado dela é o seguinte: significa colocar ao lado, apresentar, colocar à disposição ou oferecer. Colocar à disposição é o termo que eu mais gosto de usar. Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que coloqueis os vossos corpos à disposição. Mas de que forma eu vou colocar o meu corpo à disposição? Ele vai colocar como um sacrifício. E aí ele vai elencar que tipo de sacrifício é esse: vivo, santo e agradável a Deus. Vamos lá. Sacrifício. Aqui no caso, algo que deveria estar morto. Mas no caso do cristão, vivo. Vivo. O sacrifício é vivo. Nós apresentamos, colocamos à disposição o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo. Santo. Separado para ser puro. Cara, eu gosto muito dessa definição. Sacrifício santo. Um sacrifício que está sendo separado para ser purificado. E lá no sacrifício vivo, o interessante é que não é só vivo, tá? É vivo, né? Palavra no original. Contínuo, ativo e presente. Olha isso, hein? Vivo significa contínuo, ativo e presente. Algo que continua sendo feito de forma ativa e presente. Ou seja, o sacrifício que nós apresentamos a Deus é um sacrifício diário com a nossa vida. Então a gente coloca à disposição o nosso corpo em forma de sacrifício a Deus, que seja um sacrifício vivo, um sacrifício separado para ser puro e um sacrifício agradável. Pastor, agradável a Deus. Eu coloquei a definição aqui que também está no original. A vida reflete o serviço. Então, se eu coloco o meu corpo à disposição do Senhor como um sacrifício, eu estou dizendo para o Senhor: pode fazer o que quiser. O meu corpo é teu, a minha vida é tua. Eu estou separado para ser puro, purificado por ti. E a minha vida reflete o serviço a Deus. Então, isso Deus se agrada, tá? Outra palavra que a gente marcou aqui. Aliás, a gente marcou o culto racional, né? Vivo, e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional, aqui é a melhor definição que eu consegui achar para simplificar
é a adoração que surge do serviço. Então, eu apresentei o meu corpo, né? Eu coloquei o meu corpo à disposição do reino de Deus como um sacrifício, vivo, santo e agradável. A gente já falou. Então, eu apresentando isso e o Senhor se agradando, a adoração que surge desse serviço é o meu culto racional. É o culto que eu faço sabendo o que eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo. A outra que a gente marcou aqui, conformados e não sejais conformados. Conformados é ser moldado de acordo com um padrão. A gente sabe aqui que ele está falando para você não se amoldar. Em algumas versões falam, né? E não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Aqui essa versão, se não me falha a memória, é a versão João Ferreira de Almeida. Ela está dizendo, e não sejais conformados com este mundo. Então o conformado aqui é ser moldado de acordo com um padrão. Não sejam moldados por esse padrão. E aí ele vai dizer, mas sede transformados. Transformados. Pastor, o que é essa transformação aqui? Essa transformação é o metamorfo, é a metamorfose. É literalmente algo que era uma coisa se transformar em outra. Não tem mais como voltar ao estado anterior. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aquilo que é novo, aquilo que foi transformado para ser novo, não pode tornar a ser velho. Então, o transformados aqui é essa metamorfose. E aqui eu coloquei também renovação. A renovação é a palavra-chave de todo esse texto, que é a metanoia. A metanoia é literalmente a mudança. A mudança provocada por aquele que apresenta o seu corpo, coloca o seu corpo à disposição do reino de forma como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, prestando a Deus um culto racional. Ele não se conforma ao padrão desse mundo, ele passa por uma transformação e renova sua mente. Isso é a metanoia. Então, para você poder viver essa metanoia, ela vai te colocar num patamar, numa condição. Porque ele diz, você transforma a sua mente, renovando o seu entendimento. Para quê? Para que você, depois de passar por todo esse processo, você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, eu só consigo experimentar a vontade de Deus nesses quesitos se fizer isso? Sim. Senão você não consegue. Então aqui, como é que isso é possível? Um aluno me perguntou um dia, como é que isso é possível, pastor? Como é que isso é possível? O apóstolo Paulo ele dá a resposta, né? Filipenses 2, verso 5, esse texto ele é fantástico, né? O apóstolo Paulo fala o seguinte, de sorte que haja em vós o quê? Estou com um cortador de unha aqui na mão. Que haja em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo. O mesmo sentimento que havia em Cristo. E esse sentimento, ele faz com que a gente tenha a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo operando em nós, ela nos transforma, ela nos molda. E aí nós passamos sim pela transformação e pela metanoia. Mas só consegue alcançar esse nível quem entende que precisa colocar a sua vida a serviço do reino. Porque a adoração, o culto que nós prestamos a Deus, que é o nosso culto racional, é a adoração que surge do serviço. Nós servimos a Deus, nós somos servos do Senhor. E a nossa adoração surge do serviço que prestamos. Não tem como adorar Deus e não servir Ele. Não tem como. Para adorar o Senhor, tem que servir ao Senhor. Porque a Bíblia fala, você não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir um e vai aborrecer o outro. E ponto. Nós, que somos cristãos, que temos a nossa mente transformada, nós servimos a Deus. Então, vira e mexe, eu vou estar trazendo esse quadro aqui para nossa análise, para nossa verificação. Vou colocar desse jeito, às vezes eu vou colocar um texto mais curto, às vezes um texto mais longo, mas acredito que assim ajude bem a gente ter uma definição acerca do tema proposto. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Depois a gente volta com mais uma edição aí do Projeto Palavra-Chave. Fiquem todos na paz em nome de Jesus. Amém?